visão do pessoal lá de fora, que vê a Rocinha, é diferente do pessoal que mora aqui dentro e sabe da realidade. Porque a gente vê que tem muita gente que quer estudar, que quer correr atrás. Me formar e pretendo ainda fazer outras faculdades, se o polo continuar aqui. Tudo que eu aprendo com os professores, com as matérias que vão vindo, eu coloco isso em prática no meu dia a dia. Eu entendo que a educação ela é a fonte de transformação das pessoas. Através da educação, aquela pessoa ela se liberta, ela abre os horizontes, ela expande a visão dela. Então eu entendo que o meu trabalho hoje, a faculdade que eu estou fazendo hoje, é para isso, não só para transformar a vida das pessoas de fora, mas também da minha filha. Graças à Unicesumar, eu consigo transformar esse sonho que eu tinha de muito tempo em realidade, é através dela que eu consigo colocar em prática tudo que eu tenho aprendido. Nossa, e como eu sou grata ao Unicesumar por isso. Muitas pessoas não sabem nem como começar uma faculdade. E a gente aqui, a Unicesumar dentro da Rocinha, ela acaba levando esse conhecimento, né? De que você não precisa de muita coisa para fazer uma faculdade. Você só precisa ter um interesse e querer aprender, sabe? A gente precisa de um trabalho para pagar a faculdade, mas se a gente já tiver um interesse, é 50%. O restante é só pagar. A melhor coisa que aconteceu para a comunidade foi a faculdade. Tá aqui do lado de casa agora. Não faz se você não quiser. Então eu me sinto meio que um rato de esgoto, sabe? No meio disso tudo. Eu não me encaixava em nada, eu só comecei a querer fazer faculdade quando eu parei pra pensar assim, caramba, eu preciso me aposentar. E isso mudou muito a minha vida, porque ali eu vi a oportunidade de estar saindo da favela, de estar dando oportunidade para outras pessoas também estarem vindo, conhecendo a Unicesumar, entendeu? A Unicesumar abriu portas pra mim. Eu saí, eu vim pra cá, eu trabalhava no iFood, pegava sol, carregava peso, não era valorizada. Então, moro na Rocinha há 51 anos, né? E a gente sempre lutou para que tivesse uma universidade aqui dentro. E hoje, com a chegada da Unicesumar, a Rocinha ela passa a fazer uma diferença entre as demais favelas. A gente está construindo e está trazendo a educação para a maior favela da América Latina. Chegamos à Rocinha, chegamos para ficar. Olá, estudantes, sejam todos bem-vindos à nossa terceira aula da disciplina Gestão de Conflitos e Técnicas de Negociação com o professor Eider. Mas antes, eu vou dar alguns recados para vocês. A nossa atividade mapa e a E1 já está disponível. Lembrando que para a atividade mapa, vocês devem responder no formulário padrão dessa atividade, que fica disponível em material da disciplina. Aí você faça o download desse material, que está em Word, responda e depois faça o upload lá no campo destinado para essa atividade. Alguns professores mediadores também costumam colocar algo como é que se fala? No painel principal, fórum. Então, se o seu professor mediador não colocar lá no material da disciplina, dá uma verificada lá no fórum ou também na sala do café. A explicação, quem é de Econ, está lá na sala do café, tanto a explicação da atividade mapa quanto a atividade AE1. E lembrando também que a atividade AE2 e AE3 também já estão liberadas, para essas é só de marcar, então é mais fácil, né, para você responder, mas havendo dúvidas, mande mensagem no Fale com o Mediador, com o seu mediador, e converse, né, com o seu mediador para ver se ele consegue tirar dúvida. Se não, vai ser encaminhado para o professor Eider e aí a gente dá a devolutiva na medida da ocorrência da dúvida. Se for algo relacionado à aula, lembra também de colocar aula 2 e coloca o nome da disciplina para que a gente consiga relacionar o conteúdo e ficar mais fácil para a gente responder também, tá bom? Mas, em geral, ou fica no fórum ou na sala do café, depende do mediador. Às vezes ele duplica nos dois ambientes. Boa noite, professor Eider, tudo bem? Boa noite, professora Roberta, tudo bem? E você? Estamos aqui mais uma vez, né? É isso aí. Preparado para a nossa terceira aula? Pá, sempre. Vamos lá. Boa aula, professor. Qualquer coisa, estou aqui pelo chat. Obrigado, professora.
Boa noite, alunos, sejam todos bem-vindos à nossa terceira aula, na nossa disciplina de gestão de conflitos e técnicas de negociação. Lembrando mais uma vez, né, sou o professor Eider Jefferson, sou o professor aqui da sua disciplina e, né, conto muito com vocês, né, nesta nossa terceira aula para que possam, né, então, se aprofundar um pouco mais nesse conteúdo tão importante, tá? Prestem muita atenção, né, nos conteúdos, não se esqueçam aí dos recadinhos da professora Roberta, né, ficarem atentos aos prazos das atividades, não deixar de realizar as atividades que já estão liberadas e também sempre atentos aos avisos, tá bom? Vamos para o que interessa, para o nosso conteúdo, então. Lembrando aqui que na última aula eu tinha prometido para vocês que eu ia retornar com uma parte, né, que tinha ficado pendente lá da aula 2 ainda, tá? E nós vamos pegar são poucos slides aqui, são um conteúdo final que ficou pendente, e a gente retoma ali e depois já iniciamos com o conteúdo da aula 3. Lembrando aqui, né, nossa disciplina, Gestão de Conflitos, Técnicas de Negociação, com o seu professor Eider Jefferson Gonçalves, que vos fala. Bom, a continuação da aula 2, nossa aula 2, ela trouxe, né, o título, o foco do conceito e processos de vendas. Nós falamos muito sobre técnicas de vendas, como ser um bom vendedor, enfim. Hoje também teremos uma parte sobre isso, mas também vamos focar bastante na questão da negociação, tá? Então, continuando a aula 2, nós estávamos falando sobre a demonstração do produto, o código CVBA, que nada mais é do que uma sigla que representa as principais características que são necessárias para se demonstrar bem um produto. Você não pode esquecer nenhum desses itens, né, vamos dizer assim, que é o chamado código CVBA. Tá? E o que significa o CVBA? Então, o CVBA nada mais é do que característica, vantagem, benefício e atração. Você tem que passar por esses 4 itens para que se faça uma boa apresentação de um produto, para que a venda seja uma venda bem-sucedida. Então, você tem, primeiramente, demonstrar todas as características físicas, tecnológicas, se for físico, químicas, enfim, como que é o produto, sua cor, seu peso, tamanho, características que mostram o que é o seu produto, enfim, né? Aquilo que é o básico. Você demonstrar as características do produto é o básico, né? Falar do que o produto é realmente, né? De como que ele é composto. Então, isso já gera, né, o que? A confiança do comprador, porque já é um primeiro passo. Mas não basta você trazer as características. Por quê? Porque isso é uma função básica, né? Isso é algo que todo vendedor, no seu início de abordagem, né, ali para fazer a venda, quando vai falar do seu produto, ele tem essa primeira, né, esse primeiro passo, essa primeira abordagem, tá? Então, as características do seu produto fazem parte aí, né, do seu pontapé inicial do processo de vendas. Depois, nessa apresentação, você tem que trazer as vantagens do produto. Então, não só falar das suas características, quais são as vantagens que o comprador, que o seu cliente vai ter em obter esse produto, né? As vantagens que o produto proporciona, que ele em si ele traz, né? Sobre outros concorrentes, sobre outros produtos similares, então tem que trazer as vantagens. Os benefícios podem ser associados e não diretamente, vamos dizer assim, não diretamente gerados pelo produto. Às vezes o seu produto, né, ele traz, além daquilo que são vantagens, são benefícios próprios do produto, também benefícios extras, né, ou algo que você tenha que vai diferenciar o teu produto do seu concorrente. E a atração, né, aí é o uso da criatividade, do marketing, né, enfim, do diferente para que você atraia realmente e traga algo de diferente para o seu produto, uma maneira de expor, uma maneira de se comunicar, que vai justamente atrair o público-alvo de forma diferente do que os seus concorrentes fazem. Então, quando você aplica, né, o código, a técnica CVBA, dificilmente você
vai deixar o seu potencial cliente, né, aquele que você está tentando fazer a venda com dúvidas, porque você aborda, né, de maneira muito completa tudo que você pode oferecer sobre esse produto, suas características, as vantagens em adquirir esse produto, quais os benefícios e também as formas de atração, atratividade desse produto. Mas atenção, os benefícios devem estar alinhados às necessidades e interesses do cliente. Não basta você trazer benefícios que o cliente não está interessado. Ah, se você comprar meu produto, eu vou te dar um mês de academia grátis. Mas se a pessoa não pratica esporte, não gosta de academia, e daí? O que adianta, né? Um mês, um ano, uma anuidade de academia. Não, se você comprar esse produto, tem um benefício de desconto em outro lugar, né? Ou você vai ganhar aí uma semana de comida japonesa, não sei, né? Num local X, a pessoa não gosta. Então, benefícios precisam estar alinhados às necessidades do cliente, aos desejos e aquilo que o cliente realmente espera. Então, não adianta oferecer benefícios que o cliente não quer, ou que ele não gosta, ou que não faça parte, né, da sua vida, do seu dia a dia. Algumas dicas de abordagem em vendas, tá? Então vamos lá, a gente trabalhar algumas dicas aqui. Então, primeiramente, nunca subestime o cliente, acha que o cliente é bobo, que ele não sabe, né, do que você está falando, ou que ele não sabe nada sobre o produto. Principalmente hoje em dia, tudo é muito fácil de se pesquisar na internet, então pode ter certeza que o cliente, antes de comprar de você, ele já pesquisou. A grande maioria já fez pesquisas muito aprofundadas e já sabe exatamente o que quer. Então, nunca subestime o seu cliente. Saiba como a sua solução pode melhorar o negócio do cliente. Então, saber exatamente não só ofertar o produto, mas o que esse produto vai causar na vida, né, no negócio, na vida da pessoa, do seu cliente, né? Quais são os benefícios mesmo e as vantagens, né, dele adquirir esse produto, quais são as dores que serão resolvidas, as necessidades que serão sanadas por esse produto. Fale coisas que o cliente não sabe, então traga detalhes do produto, detalhes do que o produto vai trazer de bom para a vida dele. Apresente o diferencial da sua empresa ou do produto. Nunca se esqueça daquilo que você tem de melhor, né, dos seus diferenciais. Não desperdice o tempo do cliente ficar falando muita bobagem, né? Seja objetivo, claro, né? Claro, objetivo, e poupe o tempo do cliente, porque o cliente, né, hoje em dia a gente sabe que tempo é dinheiro, um das maiores valores que nós temos hoje é o tempo, então o tempo precisa ser muito bem utilizado, e evite abordagens muito tradicionais, que já está muito batida, né, que todo mundo já conhece. Tente ser criativo o quanto você puder. Dicas de abordagem em vendas ainda, né? Falamos 6 lá, agora mais uma. Já passou da época do vendedor showman. Então, não é você ser muito tradicional, mas não ser também o tal do showman, fazer, né, chover no deserto, fazer palhaçada, ficar fazendo, jogar a bolinha para cima, enfim, né? Use sua criatividade, mas dentro de um limite que o cliente possa entender o que você está falando, né? Você não ultrapassar o limite aí, e às vezes deixar a cabeça do cliente mais confusa por tanta coisa que você trouxe, tanta parafernália, tanto show, né? Tanto marketing, e não conseguiu mostrar realmente o seu produto da forma real que ele é. Para de falar, quer dizer, não fale demais, não fique, deixe o cliente dar o ponto de vista dele, feedback, espere o que o cliente vai te falar, fale um pouco do seu produto, dê um tempo para ele, respira, retorna a conversa, né? Porque é um diálogo, não é um monólogo, que só você fala, e depois o cliente fica calado e muitas vezes pensando, nossa, né? O que esse cara tá falando comigo que eu não tô entendendo nada? Então, não fale muito, né? Fale o necessário. Procure uma conexão emocional, trazer alguma coisa que te conecte com o cliente, né? A técnica do report, que nós vamos falar um pouquinho mais, um espelhamento, né? Saiba entender os gostos do cliente e fale algo que remete ele a uma questão emocional. Por exemplo, se ele gosta de cães, de gatos, de pet, é muito chegado, fala do teu pet, fala que você, né, se você gosta também e tem, né? É uma forma de se criar uma conexão emocional. Tá? Time do coração, às vezes é o mesmo time que torce, enfim, alguns fatores aí que conectam, né, são interessantes de serem utilizados. Use linguagem adequada, né, de acordo com o perfil do cliente, é importante você encaixar isso, então não vá usar um linguajar muito formal com pessoas informais, né, ou mais
com instrução não muito alta, né, ou que seja aí mais jovem, que tem, né, a questão de uma conversa mais solta, mais flexível, e também, né, quando você tiver um cliente que é um pouco mais formal, você procure enquadrar essa linguagem de acordo com cada um. Estude o ambiente, isso a gente já falou bastante, e cuide da sua aparência. É, Muitos dizem que a aparência não importa, importa muito, né? Para quem quer vender e tal, a primeira coisa que o cliente nota é a aparência. Se você tiver com uma aparência desleixada, descuidada, não precisa ser roupa de marca, né? Você esteja limpo, higiene, com uma aparência de limpeza, banho tomado, né? É, de forma é, é, realmente confiável, né? Que você tenha uma aparência ali de pessoa que se cuida, né? E isso vai levar, né, uma certa segurança para o seu cliente para que ele compre de você, porque ele fala, olha, essa pessoa tem bom gosto, ele se cuida, então ele vai cuidar bem também, né, do processo de vendas aqui, né? Então é uma pessoa que eu posso confiar. Então você passa confiança, passa, né, essa imagem de cuidado mesmo. Quem quer vender para todos não vende para ninguém. Então, essa frase é muito forte porque você não vai conseguir agradar todo mundo, tá? Então, é preciso nichar, preciso escolher quem são realmente os seus clientes, seu público-alvo, o nicho que você vai trabalhar. Porque se você quiser agradar todo mundo, quem quer ser bom para todo mundo é mais ou menos, né? Nunca vai ser o melhor, tá? Então, muito cuidado com isso também. E agora vamos, enfim, para a nossa terceira aula. Então, isso aí é o que tinha ficado, né, pendente da segunda aula, tá? Aquela frasezinha ali para terminar. E agora vamos para o nosso conteúdo da terceira aula, né, pessoal? Então, na terceira aula, nós vamos falar sobre processos e variáveis de negociação. Esse é o nosso foco principal. Claro que nós vamos abordar também um pouquinho sobre as vendas, porque, né, a questão de vendas ela faz parte da negociação, né? Então, desse processo, né, de negociação e gestão de conflitos, mas o nosso foco principal hoje aqui é sobre variáveis de negociação. Bom, nossas metas de aprendizagem, né, as principais são entender os conceitos da negociação, identificar as etapas do processo de negociação, então vamos falar dessas etapas, compreender variáveis de uma negociação, conhecer o planejamento e estratégia de negociação e interpretar os estilos dos negociadores, conhecer um pouquinho mais dessas pessoas que têm características muito particulares, né? E vamos lá. Você já ouviu a frase amigos, amigos, negócios à parte? Ou não faço negócios com meus amigos, que é para não perder as amizades? Essas são duas frases muito comuns aí no nosso dia a dia. Eu ouço isso desde que sou criança, né? Amigos, amigos, negócios à parte. Conheço muitos e muitos relatos, né? Muitas situações de amigos que resolveram abrir algum negócio em sociedade e acabaram brigando, perdendo a amizade por conta do negócio. Já há outros que fortaleceram a amizade por conta de negócio. Então, depende muito da situação, de pessoa para pessoa, mas para um negócio prosperar e ter sucesso, né, para que seja uma boa negociação e uma boa convivência, não se deve misturar amizade com negócio, né? Porque num negócio não basta você ser bonzinho, você ser uma pessoa que aceita tudo, porque em momentos você vai ter que tomar decisões difíceis, decisões duras, e às vezes, né, o seu sócio, amigo, a pessoa que está próxima de você pode não gostar, ou pode discordar. A discordância, ela é saudável, é boa, desde que seja respeitosa, né? Então, você pode discordar do outro, mas com muito respeito, né? E também levando em conta a visão e o ponto de vista do outro. Isso é normal. A discordância, ela leva à evolução, né? Se todo mundo pensasse igual e concordasse, nunca iríamos evoluir. Então, a discordância, ela gera reflexão e gera, a partir daí, uma evolução de pensamento. Então, quando você junta duas partes para negociar, é bom lembrar que aí a amizade tem que ficar em segundo lugar, né? Por quê? Porque o processo de negociação ele envolve muitos fatores, dentre esses, por exemplo, se for para criação de uma empresa, toda empresa privada ela visa lucro. Então, se você estiver trabalhando, né, porque você gosta do negócio, ou você gosta da pessoa que está com você ali, tem uma amizade,
e esse negócio não está dando lucro, às vezes por conta de algo que o seu parceiro, o seu sócio está fazendo de maneira errada, aí você tem que sentar com ele e chamar, olha, peraí, dessa forma que você está fazendo, não está certo, está levando a gente para o buraco, né? Nós estamos é, é, seguindo por um caminho que não vai ser bom para a empresa. E muitas vezes por essa amizade, né, esse amigo, né, pode não entender muito bem isso e levar para ignorância, e aí fica difícil, né? Mas é isso. Isso quer dizer essa frase, né? A gente tomar muito cuidado, né? Não misturar a amizade com o negócio, porque o processo de negociação, como eu disse, ele envolve muitos fatores, principalmente visando resultados. Então, quando você coloca a amizade acima do negócio dos resultados, é complicado dar certo, né? É difícil dar certo, tá? Então, a negociação é um processo em que duas ou mais partes com interesses comuns e antagônicos, então o interesse aqui dos dois tenham resultado positivo, né? Mas às vezes antagônicos porque são resultados diferentes, se unem para confrontar e discutir propostas explícitas com o objetivo de alcançar um acordo. Então, só, é confronto, gente. A negociação é um confronto, porque são dois pontos de vista, são duas pessoas com objetivos é, é, diferentes, né? Querem ter uma vantagem ou querem ganhar alguma coisa com isso, que a gente sempre procura resultados através do tipo ganha-ganha, onde os dois lados ganham e saem satisfeitos, que é difícil, mas não é impossível, e é o que nós, como negociadores, devemos buscar sempre, né? Tem aquele negociador que ele sempre quer tirar vantagem, é o ganha-perde, né? Ele quer ganhar para o outro perder e ainda acha bonito e engraçado, ainda tira, como diz, tira sarro do outro, né? Isso não é legal, né? Isso é uma desonestidade, né? Então, sempre que você puder ganhar, faça o outro ganhar junto, né? Os dois ganharem de maneira justa, de maneira correta e coerente, tá? Então, isso é importante a gente frisar aqui, né? Um conceito aí bem interessante de negociação. E aí, né? Nós vamos falar agora sobre as tais, né? As etapas do processo de negociação, como estava lá nos nossos objetivos, né? Então, a princípio, né? Claro que nós temos diversos autores que falam de maneira um pouco diferente, e tal, mas trazendo aqui uma visão, né? Inclusive que está no nosso material, que é sobre as 7 etapas do processo de negociação. Então, temos, a princípio, 7 etapas que fazem parte do processo de negociação, então vamos conhecê-las. Primeira etapa é a etapa chamada de etapa da preparação. Desculpem. Se tiver alguma dúvida, pessoal, coloquem no chat, né? Caso a gente não consiga responder hoje, nós responderemos depois e enviaremos aí as respostas das dúvidas para vocês. Então, como o próprio nome já diz, a etapa da preparação é quando você, como vendedor, você, como um dos lados da negociação, você se prepara para esse processo. Então, ninguém pode ir para um processo de negociação despreparado. Se você for despreparado, provavelmente você vai ser engolido pelo outro lado, né? Então, no processo de negociação, sempre, pelo menos, tem dois lados, né? São dois negociadores. Então, um despreparado com um preparado, aquele que está preparado, aí ele vai aplicar o ganha-perde. Ele vai ganhar em cima daquele que está despreparado, que provavelmente vai perder muito na negociação, ou pode até recuar e não ocorrer nada, né, ou nenhuma negociação, tá? Então, um dos maiores erros dos negociadores é encarar uma negociação sem preparo necessário. Ou seja, você vai para fechar um negócio, você vai para tomar uma decisão importante, você vai para fazer uma abordagem com uma outra pessoa, sem saber, por exemplo, né, detalhes do seu produto, sem saber informações sobre a outra pessoa. Você tem que estudar. Vamos dizer assim, não é que ele é o seu oponente, mas ele pode ser, né, um cliente. É o seu cliente. Estude o seu cliente. Ou se você vai fazer um negócio onde envolve concorrentes, por exemplo, estude os seus concorrentes, estude a empresa a qual você vai visitar, estude, se prepare com relação às informações e dados do seu negócio, do seu produto, de você mesmo e do outro lado da negociação, que é o seu possível cliente ou um parceiro futuro de negócios, enfim, a pessoa que está do outro lado. Tente conhecê-la ao máximo, né, para que você possa, então, dar as respostas certas no momento certo. Então, para ter mais sucesso, é necessário fazer 2 tipos de preparação.
o levantamento de informações e também a preparação psicológica. Então, falei bastante aqui do levantamento de informações, mas não podemos esquecer aí também sobre a questão psicológica, né? Quando o negociador vai com um desequilíbrio emocional, já com, como a gente fala, o psicológico abalado, né? A chance de dar certo, a chance de dar certo o processo de negociação fica cada vez mais difícil, né? Então é preciso ter isso em mente, né? Que a preparação psicológica faz parte também do processo. E aí vamos então falar um pouco sobre o levantamento de informações, que como a gente já vem falando, inclusive na primeira, na segunda aula, isso frisamos bastante, é um processo fundamental para qualquer negociação. Levantar as informações, colher as informações, como eu disse, de tudo que é possível, né, sobre o outro negociador, sobre a sua empresa, sobre o seu negócio, sobre o seu produto, sobre você mesmo, né, são passos fundamentais para que a negociação aconteça. Então, o negociador ele deve saber tudo o que for preciso sobre a empresa, o mercado, então, conhecimento de mercado, o mercado em que atua e todos os detalhes da solução que ele oferece. Então, é um produto? É um serviço? É um acordo de negócios? Então, tem que ter esse conhecimento bem aprofundado, detalhado daquilo que você está oferecendo. Né? Por quê? Porque nesse momento do processo de negociação, provavelmente o outro lado, a outra parte, vai te fazer perguntas bastante importantes e decisivas para que o negócio aconteça. Né? Então, seja um produto ou seja um serviço. É necessário conhecer a empresa com quem vai negociar, os concorrentes, a situação financeira, se você tiver acesso ou puder pesquisar, a participação no mercado, qual a fatia de mercado, né, que essa empresa ou que esse outro lado da negociação possui hoje. Os clientes que são atendidos por esse parceiro ou por esse futuro cliente, se for um B2B aí, né, você está negociando com outra empresa, com um empresário e com uma outra empresa. O perfil dos negociadores, valores que podem influenciar no processo de tomada de decisão. Então, aí, né, uma gama bastante ampla de informações que precisam ser colhidas aí, né? Então, não é um processo muito fácil, muito simples, né? Precisa ter dedicação, tempo, né? E realmente se propor a trazer as informações mais completas possíveis. Bom, depois de colher informações, nós vamos então para a parte psicológica, que é a preparação psicológica, né? Então, um estudo de Harvard, realizado pela professora Alison Brooks, mostrou que a preparação psicológica é tão importante quanto a coleta de informações. O que adianta você coletar um monte de informação sobre o produto, sobre o negócio, sobre o seu futuro cliente, na hora que for para você como eu digo, expressar isso, né? Falar, detalhar, você não consegue, por nervosismo, né? Por falha de comunicação, principalmente, né? Porque você não está preparado psicologicamente. Então, ter controle sobre as emoções durante o processo de negociação ajuda a realizar propostas mais assertivas e impede o negociador de cair em armadilhas. O que seriam essas armadilhas? Principalmente, por exemplo, quando o outro lado da negociação conhece muito bem o produto que você está expondo e ele começa a te perguntar, fazer perguntas muito, muito específicas, né, de detalhes do produto. E se você não souber, você cai nessa armadilha, que é uma armadilha que o outro lado faz justamente para enfraquecer aí o outro lado da negociação. E quando você perde força, você se torna mais vulnerável a fazer o que o outro está querendo no processo de negociação. Deixar que ele ganhe mais, ou que ele tenha vantagens sobre você na negociação. Então, muito cuidado com essa questão. Prepare-se emocionalmente, esteja calmo, né? Não deixe as coisas para a última hora, faça um planejamento, né? Para que você possa chegue com antecedência, um pouco de antecedência, prepare um ambiente, é muito importante você se localizar, se colocar numa postura, num lugar agradável, num local em que você se sinta confortável para que a negociação ela ocorra da melhor maneira possível.
Nós colocamos até como uma dica, quando você for fazer um negócio, fazer uma venda e for para um lugar específico de reunião, escolha um local pensando no teu conforto, na sua possibilidade de domínio desse ambiente e não do outro. Não deixe que o outro lado escolha, se você puder escolher. Escolhe um restaurante bacana que você gosta, escolhe uma sala de reuniões, um coworking, enfim, um lugar que você se sinta confortável, que seja um ambiente, entre aspas, familiar, um ambiente conhecido, que te dê segurança, que com certeza a sua negociação vai ser muito, muito mais assertiva, com muito maior chance de sucesso, do que se você deixar o outro lado escolher e você ir para um lugar que você não tem conhecimento, que você não tem segurança de estar lá, você tem um certo receio, ou é algo novo, porque você vai ficar muitas vezes se distraindo, né? Então procure um ambiente controlado, um ambiente em que você tenha o controle, que você possa ditar as regras, que daí você já começa com um passo à frente do outro lado, do negociador do outro lado, né? Então tenha um ambiente controlado, um ambiente a seu favor, isso já vai te ajudar muito no processo, tá? Que mais? Ah, agora a etapa 2, né? Então falamos da etapa 1, que é a preparação. Então depois que você se prepara, você vai para a investigação. Coleta de dados, de informações, não é o mesmo que investigação, gente, tá? Coleta de dados, informação é algo mais geral, genérico, não digo que é superficial, mas claro que você vai trazer os detalhes. Agora, a investigação, ela já entra num certo contraponto daquilo que o outro lado da negociação pode estar argumentando, pode estar trazendo como verdade, aí que você vai buscar dados mais aprofundados ou informações que confrontem ou que comprovem aquilo que ele está falando, tá? Então, nessa fase, o vendedor se encontrará frente a frente com o cliente ou ligará para ele. Então, o processo ali já de contato direto. Ele não deve partir direto para a negociação, oferecendo o produto ou serviço logo de início. Então, na preparação, o vendedor precisa continuar depois com a investigação, a fim de conhecer ainda mais. E é aqui que você, né, faz esses contrapontos, essas perguntas-chave, e você consegue colher algumas informações que estavam ocultas, às vezes, alguns detalhes que vão te ajudar a fechar o negócio, né? Por exemplo, um gosto muito particular de comida ali, o sabor que esse teu cliente tenha, né, que ele pode estar te falando ali, uma viagem que ele gostaria de fazer, enfim, algo que conecte, né, com o que você está ofertando e você vai ter aquela sacada, nossa, esse detalhe aqui que eu consegui investigar, né, ou então às vezes ele está meio relutante no negócio, né, ou está se fazendo, como disse, fazendo difícil, você na investigação você às vezes consegue quebrar essa resistência, né, é, essa muralha aí que às vezes eles criam. Mas é assim, então você passa da preparação para a investigação, que é o refinamento, os detalhes das informações que você consegue colher. Então é importante quebrar o gelo também, fazendo uso do report, que a gente já falou. O que é o uso do report? O report é uma técnica de espelhamento, né, que faz com que você imite o outro lado da negociação. Então, se ele cruza o braço, você cruza o braço. Se ele, né, faz uma posição com as mãos, você também faz, porque daí o outro lado vendo isso, inconscientemente, ele se enxerga em você e você se enxerga nele. Então, cria uma conexão de confiança naquele momento, tá? Então, com o intuito de gerar maior identificação. Nesse momento, é possível utilizar a técnica do spin selling também, né, que é uma outra técnica que a gente vai falar um pouquinho, que abrange 4 tipos de perguntas. O spin selling, ele aplica o chamado funil, o funil de vendas ou funil de prospecção, tá? Que vai levar aí até o final do processo, né? E vai filtrando de forma que vão ficar realmente aqueles que vão fechar negócio, tá? Então, aí são baseados em 4 perguntas, essa técnica do spin selling. Quais são essas perguntas? Opa, passei aqui demais. Vamos lá. Então, a técnica do spin selling. Pergunta de situação para entender o contexto, né? Você vai buscar entender o contexto, a situação que o seu cliente está. Você vai perguntar se está bem, né? Se como é que está. Dependendo muito, claro, você vai direcionar isso para o produto que você quer vender ou para o negócio que você vai fazer. Tá? Então, você vai buscar entender a situação do cliente, tá?
Agora a pergunta de problemas, né? É descobrir as dificuldades e dúvidas dele com relação ao teu produto, seu serviço. As perguntas de implicação para desvendar as consequências que não se resolvem, se não se resolver o problema, quer dizer, se ele não comprar o teu produto, se ele não ficar com o teu serviço, né? Se não fechar o negócio, quais são os problemas que ele vai ter? Quer dizer, a gente falou na aula passada sobre necessidade e desejo, né? Para que você possa. Então, é mais fácil a pessoa comprar um produto por necessidade do que por desejo. O desejo sempre vai ficar para depois, né? Então, se é necessidade, eu vou buscar atender minha necessidade primeiro, tá? Então, essa pergunta de implicação é isso, né? Se você vai fazer uma pergunta se ele deixar de fazer tal coisa, se ele deixar de fazer um curso, se ele deixar de viajar, se ele deixar de comprar a cesta básica, né? Se ele deixar de fazer aquilo que você está oferecendo, qual vai ser a consequência? O que vai causar de problema para ele? Por que você tem que fazer essa pergunta? Para que ele reflita. Então, às vezes, ele levando em consideração essa consequência, né, esse problema que vai gerar, e aí ele vai acabar fechando o negócio com você. A negociação vai ter sucesso. Pergunta de necessidade, para mostrar como a solução pode resolver tudo, mostrando o valor do cliente. Então, você faz a pergunta de qual a necessidade, o porquê que ele quer adquirir esse produto, que ele está procurando um produto como esse, né? Ou um serviço, e aí ele vai te expor a necessidade. Então, essas 4 perguntas aqui do Spin Selling vão ajudar a fazer um filtro, né? Bem bacana, né? Como se fosse um funil de vendas aí, como eu falei, né? Para que você especifique ainda mais, né, detalhes sobre o seu cliente e consiga direcionar ele para uma venda ou para o sucesso numa negociação. Bom, e aí, você concorda que se preparar e investigar é fundamental? Eu acho que ninguém tem dúvida aqui, né? Ninguém discordaria. Então, preparar-se e investigar são fundamentais para o processo de negociação, né? Então, podem colocar no chat, né, quem concorda ou se tem alguém que discorda, né? Essas 2 etapas aí, elas se conectam diretamente, né? Porque sem preparação e sem investigação, que na verdade é você se aprofundar nas informações que você colheu, né? E tentar tirar do seu futuro cliente aí, do outro lado da negociação, detalhes, né, que você não sabia através dessa preparação, né, dessa coleta de informações que vão te ajudar de forma muito, muito forte, né, a continuar com o processo e fazer o fechamento do seu negócio, da negociação, tá? Agora, etapa 3, né? O que é a etapa 3? A etapa 3 é chamada a etapa da sinalização. Por que sinalização? Na primeira e na segunda etapa, o vendedor pôde entender o que o cliente precisa e o modo como valorizará a solução oferecida. Ainda nesse momento, o vendedor não deve tentar vender de qualquer forma. Então, gente, um dos problemas do vendedor é já falar do preço, do valor logo de início. Você tem que tentar, não é esconder, mas é segurar esse detalhe, porque muitas vezes é isso que o cliente está querendo saber. E se você não tiver tempo ou espaço para mostrar o seu produto como um todo, benefícios, enfim, vantagens, tudo aquilo que a gente viu, ele vai ficar focado só no preço, né? Então, assim, se você conseguir segurar essa informação até o final da abordagem, o preço vai ser um mero detalhe. Se você vai conseguir conquistar ele por tudo que você disse antes, né? Então, se ele já procurou, é porque o preço já foi atrativo. Primeira coisa, ele já vai procurar comprar o teu produto, porque quando o preço é muito fora, né, a pessoa, o prospecto, ele nem procura muitas vezes, né? Ele nem procura muitas vezes. Bom, então o correto é fornecer direcionamento para o que acontecerá na sequência. Essa é uma maneira de somente se encaminhar para a próxima fase do processo de negociação com a certeza de que está caminhando no sentido certo. O que é esse direcionamento, né? Na verdade, você conduzir a sua negociação no sentido do fechamento da venda, do negócio em si, entendeu? Então, você vai sinalizando, vai dando algumas
algumas informações, algumas dicas ali, né, para o outro lado, e que ele vai aceitando e vai, como diz, vai indo na sua, né? E daí a negociação vai se encaminhando, né? Então é o direcionamento. Você vai sinalizando, dando alguns sinais que vão gerar segurança para o outro lado e que vai cada vez mais gerando conexão entre as partes, tá? Então é uma fase bastante importante, interessante também, e que você tem que procurar não trazer logo de cara, né, a precificação, né, o valor do produto. Então, na etapa da sinalização, o negociador aparecendo aqui, tá. Negociador pode seguir algumas dicas. Então, aqui a gente traz algumas dicas para ser mais assertivo aí nessa etapa da sinalização. Nunca ser agressivo, isso nunca, jamais, né? Em nenhuma etapa. Evitar supor coisas. O ideal é ser direto às suas informações. Fica inventando moda, contando historinha, trazendo dados ou informações que não fazem parte do produto ou do serviço, que isso vai te causar problema, né? Então, direto nas informações, trazer informações confiáveis, corretas, usar pausas para ouvir e entender a outra parte, não ser o dono da verdade, o dono da palavra ali no momento, né? É sempre dar essas pausas para feedback e ouvir o cliente para ver o que que ele está falando, o que que ele está pensando a respeito de tudo que você já falou também, de você já expôs sobre o produto, sobre o serviço. Ao perceber que está no caminho certo, o vendedor pode repetir o que disse de forma mais resumida e aguardar a resposta da outra parte para se certificar se estão se entendendo. Então, assim, quando você vê que a coisa tá indo, né? Como diz, né? Essa sinalização é para isso, para você fazer essa medição, né? Então, você reforça algumas coisas que já foram combinadas, né? Mas de forma mais resumida. Então, né? Trazendo lá das outras etapas, outras duas etapas, né? Você reforça algumas coisas que já foram meio que combinadas, aí, que já foram tratadas para que tanto você como uma parte, como outra parte do negociador, da negociação, se sintam, né, se sintam conectados, né, que há um entendimento aí. O negociador deve avançar passo a passo, dessa forma descobrindo mais a cada pausa. Então, fazendo esse processo, você vai cada vez mais conhecendo as características do outro lado, do negociador, né, do caso do comprador, caso seja uma venda, e vai, né, podendo aí atender ele dentro da sua expectativa maior, né? Novamente, o negociador deve manter a tranquilidade, o que o ajudará a ter uma postura mais adequada e segura para negociar. Então, essa etapa da sinalização vai trazer isso, né? Esse aumento, essa a maior conectividade entre as duas partes, né? Trazendo cada vez mais a chance, né, e o sucesso do fechamento da venda ou da negociação ser bem sucedido. E aí nós partimos para a quarta etapa, né, que é a chamada etapa de teste. Então, a quarta etapa, ou etapa de teste, o negociador já está mais seguro das necessidades do outro e ambos estão se aproximando do processo de troca de concessões, a fim de tentar fechar o negócio. Então, aqui na etapa de teste, já é a etapa que está, não é que está resolvido tudo, né? Mas já está numa evolução, num patamar de fechamento quase, né? E aí faltam detalhes aí para que a negociação ela realmente aconteça, tá? Então, mesmo que o negociador esteja convencido de que conseguirá fazer o negócio, é importante testar para ter certeza de que está no caminho certo. Nesse momento é possível apresentar as primeiras propostas para verificar as reações da outra parte. É aqui que você traz o preço cheio, que a gente diz, né? Como assim, professor? O preço cheio é o preço sem desconto, é o preço comum do mercado que ele viu, né, de repente, é, em algum lugar, ou às vezes, né, já está sendo divulgado o preço com desconto ou com promocional, né? Mas você traz o preço cheio, que é para dizer para ele, olha, essa nossa promoção, esse nosso momento aqui, né, de promoção, ele está com esse preço por um tempo determinado, porque o preço real é esse, né, o preço cheio, o preço X, e aí que você faz o teste, né? Então é possível apresentar as primeiras propostas para que já comece, né, uma barganha ou um entendimento de que, né, ele tem que pagar aquele preço com desconto, porque a chance que ele está tendo depois vai voltar para um preço maior. É uma estratégia, né, uma forma de valorizar o preço com desconto aqui. Então, aí você já faz um teste na cabeça do outro lado, né, para ver se vai continuar o processo.
Então é importante que o vendedor ele esteja sempre atento, né? Então tem que ser objetivo, apresentar propostas gradativas para verificar o que o outro lado valoriza. O que é a proposta gradativa? É justamente fazendo esse ajuste. Ah, o preço é X, mas aí, né, se você continuar comigo aqui, a gente vai te dar aí 5% de desconto. Ah, mas 5% é muito pouco. Aí você vai gradativamente. Ah, não, eu posso te dar 10%, sabendo que a tua margem, por exemplo, é dar 15% ou 20%. Você vai aos pouquinhos, dando essa confiança, fazendo essa conexão com ele. Entendido que o outro valoriza, é possível reestruturar a proposta para adequá-la às expectativas do outro negociador e enquadrá-la às necessidades do cliente, né? Então, é entender realmente quais são os valores, do que o outro lado gosta, né? Se você for pensar nele como cliente, e daí ir ajustando a, a, a sua proposta de acordo com isso. Se o outro lado fizer contrapropostas, o negociador deve estar atento para analisar se o que foi falado pode ser atendido ou se é necessário fazer outra rodada de ações e concessões para fechar o negócio. Aqui, muito cuidado. Existem casos, né, em que o vendedor, né, ele, para não perder a venda, o negociador, para não perder o negócio, ele acaba cedendo demais, né? Acaba fazendo muitas concessões e isso pode trazer prejuízos, né? Inclusive financeiros ou até enfim, prejuízos profissionais. Por quê? Porque você tem um limite, você tem que conhecer o limite em falando-se de descontos, por exemplo, em falando-se de brindes, enfim. O que você pode envolver no processo, você tem que conhecer as limitações dessas concessões, né? Saber, né, se o que você está prometendo pode ser realizado, porque podem acontecer muitos problemas, né? Inclusive o processo por propaganda enganosa, né? A quebra de orçamento por parte da empresa, né? Você vai extrapolar o orçamento que tinha sido separado, preparado para aquela ação, a questão da própria lucratividade, né? Então, é algo que precisa ter muita atenção. E ainda na fase de teste, é normal que algumas das partes assumam uma postura irredutível, com poucas concessões. Nesse caso, é aquele, né, nós temos alguns tipos de negociadores, né, ou de clientes que não arredam o pé. Eu quero 15% de desconto, senão eu não vou comprar. E aí? Então, você tem, claro, que tentando ali conseguir ultrapassar essas barreiras, mas muitas vezes é uma postura irredutível, com pouca concessão. Aí, o negociador deve manter a tranquilidade e focar em entender o que está acontecendo. Para isso, o ideal é que ele. Aí tem algumas dicas aqui, né? Então, a gente manter a calma. Ah, não, não quero, não vou. Se não me der tanto desconto, faz pela metade do preço, parcela em 260 vezes no cartão, não dá, você sabe. Não faça tudo que o cliente quer se você não tem margem, se você não tem a possibilidade de atender, de realmente responder a isso. Por quê? Porque você pode, como eu disse, estar entrando pelo cano, criando problemas para você e para sua empresa. Então, sempre tenha em mãos, ou no caderno, ou numa planilha, ou no sistema do seu computador, sempre saiba quais são os seus limites enquanto profissional, enquanto empresa, enquanto produtos, enquanto estoque, descontos, saiba quais são os limites, até onde você pode chegar, até onde você pode baixar um preço, até quantos brindes você pode ofertar, quantos benefícios vão ter para que você não seja depois cobrado por isso, né? Essa diferença pode cair no teu bolso, na tua conta. Então não tenha medo do conflito, né? Normalmente as pessoas preferem evitar conflito, mas em negociação é comum serem levantadas barreiras e problemas diversos que podem prejudicar o andamento do processo, né? Então, nesse momento, é preciso encarar as razões do conflito de frente. Então, não tenha medo, o conflito faz parte, claro, que tem que ser de modo respeitoso, de modo educado, sem agressividade. É um conflito sadio, um conflito de ideias ali, de posições que vão levar a uma boa negociação. Entenda os motivos reais, né, que estão aí se tiver alguma coisa incomodando outra parte da negociação, né, você pode perguntar abertamente, né, se está tudo bem, se está sendo, se as expectativas estão sendo atendidas, se está tendo algum incômodo por parte, né, para que você possa resolver caso
esteja ao seu alcance, né? Usar os fatos, não ameaças, né? Tem que estar ciente aí, né, com tudo. Então, momentos em que a negociação ela vai de uma forma um pouco mais ríspida, né, mais inconsciente aí, então tem que conduzir construindo um ambiente favorável, um ambiente positivo, né? Então, não nunca deixar algo no ar como uma ameaça, né? Ah, se você não comprar hoje, você vai perder o desconto. Ah, eu só vou conseguir te ajudar se você comprar 5 itens, né? Ou se você pagar à vista, tem cuidado com isso, né? Então, só demonstre para ele os fatos, né? Ah, não, realmente então a maneira de se expressar, né, de comunicação, de falar, ela vai pesar muito. Então, o fato de você dizer, ah, infelizmente essa campanha é por tempo limitado, né, por 24 horas, então vai se acabar, aproveita. Então, a maneira, né, de você colocar isso, né, a comunicação vai fazer toda a diferença. Sinalização e teste são necessários para medir o avanço? E aí? Né? São? Claro que são, né, como nós já vimos. Então, você medir o avanço, você precisa aí ter em mente que quando você testa, né, e você finaliza o direcionamento e depois testa já fazendo uma pré-oferta, né, você já consegue ter uma boa medição, né, para saber se está tudo dando certo ou não está dando nada certo. E agora vamos para a etapa 5, né? Etapa 5 aí. Então, a etapa 5 é a etapa das concessões. Aqui, né, entra forte, forte mesmo, a negociação, o vai e volta, o bate, bate, rebate, deixa comigo, pega de você e assim vai, né? Que é essa troca realmente de posições que se invertem e que se confrontam para que o negócio ele seja bem sucedido, né? E aí, com esses embates, as concessões, que é um abrir mão, o outro abrir mão, eu deixo daqui, você deixa de lá, eu ganho aqui, mas você ganha também. Então, essas concessões, elas são fundamentais para que o negócio ele dê certo. Então, depois de conversar e entender o que o outro lado precisa, o negociador cria na sua própria mente, né? Ele já faz esse planejamento, esse plano, esse esquema, né? O cenário ideal para realizar o fechamento. Então, você pensar positivamente no resultado e no que você está fazendo, que isso vai dar certo, isso é meio caminho andado, viu, gente? O pensamento positivo, ele gera frequências que vão te levar a realizar aquilo que você quer. Quando você enxerga lá na frente, olha, eu vou estar assim, vou fazer isso, e esse negócio vai dar certo, as chances, elas aumentam significativamente, né? Após testar as possíveis propostas, chega o momento de partir para a tentativa de fechamento. Então, né, várias propostas foram postas à mesa, há esse estudo, né, essa análise, e aí então agora como é que a gente pode fechar? Então, se foi possível entender os motivos e os interesses da outra parte da negociação, é possível ser mais assertivo na hora de fechar o negócio. Sim? Não? Sim, né? Então, quando você entende mais profundamente, né, o processo de fechamento é basicamente um bater martelo, como diz, um assinar contrato. Não precisa muita coisa aqui, né? Claro que quando há uma resistência, aí você tem que pensar em quais concessões você pode fazer. Então, no entanto, é comum que comece a surgir os pedidos de concessões. Se a proposta apresentada for bem coerente, a etapa de concessões é apenas para ajustes e costuma ser rapidamente executada. Então, quando você tem uma estrutura muito clara de demonstração do produto, de oferecer aquilo, mostrar realmente quais são as qualidades, os benefícios, e todas as possibilidades já de coisa boa que tem atrelado a esse produto já foram mostradas, então aí as concessões elas reduzem, elas diminuem, né? Então, eu já tenho tanta coisa aqui, nossa, muito bom o produto, tem muitos benefícios, então eu não vou ficar chorando por muito desconto, já tem um desconto aqui de 10% que é padrão, mas mesmo assim, alguns tipos desculpa, pessoal, alguns tipos de clientes, né? Eles vão pedir até o último
até a última gota de sangue, vão tentar tirar tudo que você puder, né? E aí você tem que estar preparado para dizer sim ou não, dependendo da sua margem de concessão. Que mais? Então não se deve perder de vista os objetivos iniciais da negociação durante essa etapa, que é a de concessões, apenas para não desvirtuar os resultados esperados. As dicas a seguir ajudam o negociador a ser mais assertivo. Então, troca de concessões. Como fazer uma boa troca de concessões? Porque você tem que ceder, o outro lado tem que ceder, né? Então, às vezes, você tem lá, você pode dar até 15%, você ofereceu 10% e ele quer parcelar em 10 vezes no cartão, e você sabe que isso vai te dar não vai te dar, sei lá, não vai te trazer um objetivo melhor na negociação. Aí o que que você faz? Olha, eu vou te dar 15%, você pode estar na tua margem, mas eu preciso que você pague então em 4 parcelas. Ó, ou só para se você comprar à vista, eu posso te dar 15%, mas só na vista. Ah, não, mas eu queria parcelar em 10. Fala, então não, então o desconto aí é de 10% só, ou de 5%, enfim. Então, você tem que trazer ele para a mesa para que ele também faça concessão, não só você. Se você for dar desconto, então a quantidade de parcelas você reduz, você traz para mais perto ou até um pagamento à vista, quem sabe, ou direto no cartão. Ah, não, mas para mim é importante o parcelamento, né? Então aí você fala, então o valor ele é X, ele é maior, então você pode parcelar mais vezes, mas o valor mais em conta com desconto maior, você parcela em menos vezes. Então, sempre coloque um contraponto, né? Um contrapeso, vamos dizer assim, que gere um equilíbrio para os dois lados, né? Em que você faça concessões, sim, mas também que o outro lado também faça e possa te ajudar também nos seus objetivos, ok? Faça uma análise, escute com atenção a contraproposta, né? Faça uma análise contraproposta do negociador, faça uma análise criteriosa sobre o que foi apresentado na contraproposta. Então, não tome decisão de cabeça quente ou correndo, né, de qualquer jeito. Tenha em mente que o outro negociador, ou o outro lado, ele precisa do que você está oferecendo. Ele precisa do produto, mesmo que ele não tenha se dado conta disso. Às vezes, né, ele acha que está por cima do como é que a gente fala? Por cima da carne seca. Ele está por cima, né, no processo, ele está mandando no processo, então, às vezes não é a realidade. Tá? Então, por quê? Porque você tem o produto que ele quer, que ele precisa, que é por necessidade, ou que ele deseja, e também, se ele não adquirir, vai causar um transtorno para ele, né, um problema. Então, saiba que você tem poder, né? Lembra que a gente falou na primeira aula, os, o poder, o tempo e a informação. Né? Você tem um poder aqui, né, de estar com o produto que ele precisa. Então você precisa considerar nessa variável tempo, né, também é importante, né, não fazer nada na correria, tá? E as informações que você já tem. Também não entregue concessões facilmente. Observe as reações do outro. Então é pingado, é de pouco em pouco, né? Não dê logo todas as vantagens e benefícios e concessões na mão dele sem ele barganhar, sem ele pedir, sem ele abrir também mão e fazer as suas concessões. Sempre tem que ser uma troca, né? Então não entregue as concessões facilmente, seja, né, regrado aos poucos. Não aceite concessões abusivas que possam gerar prejuízo para você ou para sua empresa, que eu falei, né? Não ultrapasse o limite que foi acordado de orçamento, né? O que você pode realmente conceder nesse negócio para seus clientes, esteja dentro da margem, né? Senão você vai se comprometer a empresa e até mesmo o seu futuro dentro da empresa. E lembre-se de que a negociação busca interesse em comum às partes envolvidas, mantenha o foco no seu objetivo da negociação. Tudo bem por enquanto? Isso aí, vamos lá. E agora vamos falar da etapa 6, né? Que é uma etapa que precede aí, vamos dizer, quase que praticamente o fechamento, né? Então, nessa etapa, se na etapa anterior as concessões foram trocadas e foi chegado a um acordo, né, a um entendimento sobre o negócio, pode-se dizer que chegou ao acordo. É um acordo.
Todavia, nem sempre ambas percebem isso. Sendo assim, nessa etapa é necessário repetir a última versão da proposta, enfatizando concessões, destacando, né, de parte a parte, destacando todos os itens que foram discutidos, valores, prazos, trocas, responsabilidade de cada um, restrições e até punições. Ou seja, aqui no acordo você, se puder, recapitula tudo que foi combinado, todas as tratativas, né, para reafirmar. Tipo, vamos validar isso aqui, né? Enfatiza aí parte a parte, né? Valor, prazo, tudo que foi combinado. Opa, beleza? Então tá certo. Então vamos colocar no contrato. Daí, né? Só partir para a documentação. Apesar que muitas negociações, processos de vendas não tem isso, né? É só uma conversa mesmo ali entre duas pessoas, né? Entre dois negociadores. E aí, destacar isso, né? Para que não fique dúvidas, é fundamental para esse momento, que é o momento do acordo, né? Então, tudo isso, o intuito é entender se as expectativas estão sendo atendidas. Ok? Então, um passo aí, né? Ou uma das etapas aí fundamentais no caso do processo de negociação, tá? Acordo. Tá? E aí, a última etapa, que é o fechamento, né? O acerto final, o fechamento do negócio. Então, essa é a etapa mais tranquila, pois nela os acordos já foram feitos e o que falta é acertar pequenos detalhes. E aí já, basicamente, ok, fechou, vamos lá, então vamos fazer o negócio, eu vou comprar de você, né? Você vai preparar todo o processo de venda aí e vamos ver quais são os detalhes. Ah, vai ser entrega em casa, é frete, é isso, é aquilo, né? Como é que vai ser o brinde tal, vai mandar junto, né? Então, enfim, são os detalhes que vão ser acertados. Então, como para onde enviar o contrato, quando será o início do projeto, quais são as pessoas que vão acompanhar as entregas, enfim. Então, aí encerrou, né, o processo de negociação. E aqui é um resuminho, né? Então, as 7 etapas da negociação. Etapa 1, preparação. Etapa 2, investigação. Etapa 3, sinalização. Etapa 4, teste. Etapa 5, concessões. Etapa 6, o acordo. E etapa 7, o fechamento ou acordo final, né? Então, aqui nós temos uma imagem geral, né? Panorâmica aí de todo o processo. E agora, né? Vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre o planejamento e estratégias de negociações, né? Então, a negociação não pode ser simplesmente algo que você faça de qualquer jeito, você chega lá, né, e vai tratar com o outro negociador. O planejamento é fundamental. Na verdade, pessoal, o planejamento ele é fundamental em qualquer área de negócio, de trabalho, da vida da gente, né? Imagina você ter que fazer uma viagem no final das suas férias e você vai de qualquer jeito, sem se planejar. Não vai ser muito mais difícil, né? Ah, pode até dar certo, mas a chance de dar errado é gigantesca, gigantesca. Então, quando não há planejamento e não há estratégias, né, a chance de que algo dê certo é muito, muito pequena, é menor, diminui, né? Então, planejamento e estratégias em negociação é fundamental. E aí entra, né, uma ferramenta muito conhecida na área da gestão, da administração, que é o ciclo PDCA. No planejamento de negociação, você tem que aplicar o ciclo PDCA. Você aplicar, ele vai te apoiar, te ajudar a ter resultados muito, muito satisfatórios mesmo, né? Que cheguem realmente aos objetivos que você está traçando. Então, o planejamento da negociação ele vai envolver o planejamento, ou planejar, desempenhar, checar e aplicar. PDCA. Que na verdade, né, levando aí para o inglês, é Plan, Do, Check e Act. Act de action, de agir, tá? Já para o português, velho nosso português, plan de planejar, ok. O do de fazer, né, de agir seria desempenhar, então a gente troca para ficar o D aí também. O check de checagem mesmo, né, e o act, e o agir ali, ou aplicar, colocar a mão na massa, fazer o planejamento acontecer, tá? Ou reajustar a rota, né? Porque é um ciclo, ele inicia, finaliza, inicia de novo, e assim vai até
você se aprimorar e conseguir atingir todos os seus objetivos. Já tinha ouvido falar no PDCA? Então, assim, né? Coloque um comentário, né? Falem, o que é? Entendi, não entendi. Tragam imagens também da internet, aí, se vocês puderem, né? Sobre o ciclo PDCA, que é uma ferramenta muito mesmo bacana, muito utilizada, né? No mundo da administração, da gestão como um todo, porque é uma ferramenta bastante fácil de usar, né? E que traz resultados incríveis. Continuando, etapas do planejamento agora. Quais são as etapas do planejamento na negociação? Então, nós temos basicamente 4 etapas que envolvem um planejamento de negociação, né, dentro desse ciclo PDCA. Primeiramente, é o mapeamento da situação. É você entender toda a situação para poder fazer o negócio, né? É como eu falei, trazer os detalhes informacionais, né? Mapear tudo que é possível para entender o cenário, entender concorrentes, entender mercado, entender produtos, entender empresa, entender, mapeando a situação de tudo. Estabelecimento de parâmetros, quer dizer, quais são os parâmetros que eu vou seguir para poder atingir o objetivo dessa negociação, né? Passo a passo, técnicas que eu vou utilizar, quem eu vou abordar, quem eu vou envolver, valores que serão utilizados, né? Então, parâmetros que vão me guiar pelo caminho, né, que será melhor para o melhor resultado. Montagem do cenário para negociação, né, que eu já tinha dito, né? Qual é o cenário? A gente às vezes vai pensar no cenário físico, sim, mas também, né, se for uma negociação virtual. Qual é o cenário? Eu preciso me preparar antes, né, aquela preparação. Então, um cenário que seja favorável à minha perspectiva, né? Claro que seja agradável ao teu cliente ou ao negociador do outro lado, mas também que traga para você mais confiança, mais conforto, né? Enfim, para que você se sinta à vontade, se sinta bem nesse processo. Preparação final para negociação. A gente já falou bastante de preparação, né? Sem preparação, dificilmente você vai conseguir ter resultados interessantes e satisfatórios. Estratégias. Agora, nós falamos de planejamento, nas etapas do planejamento, da negociação. Nós, né, falamos aqui planejamento, estratégias. Vamos para as estratégias. Estratégia de negociação. A persuasão é quando você usa o poder da persuasão de convencimento, é uma estratégia, né? Você é mais incisivo. Isso aqui, geralmente, você precisa entender o outro lado, né? Ver qual que é o grau de segurança e de confiança. Quanto menor a confiança e a segurança do outro lado, mais você vai conseguir aplicar a persuasão. A barganha é a troca, não tem muito detalhe, você tem que ter, vai chegar num limite que você não consegue mais barganhar, então, né? É uma estratégia aí em que você vai fazendo concessões, o outro lado vai fazendo concessões e tal, e vão barganhando até chegar num ponto comum, né? A inspiração aí é quando você convence, né, o outro lado de maneira muito mais criativa, trazendo conexões, trazendo, né, uma questão mais, vamos dizer assim, lúdica, tá? Consulta, né? Você vai trazendo, buscando feedbacks por parte do outro lado, né, trazendo ele mais próximo também, de forma consultiva, né, porque daí ele vai te fornecendo munição, vai te fornecendo informações nas quais você vai se pautando, vai se apoiando para poder tomar as decisões e conseguir fechar a negociação. A colaboração, né, onde os dois lados colaboram e se ajudam no processo de ganha-ganha para poder ter uma solução. A coalizão é como se fosse uma colaboração, só que daí juntam forças para fechar, e a legitimação, entra toda a questão legal, principalmente, né, questão jurídica, né, de documentação, de colocar tudo no papel, ou de colocar tudo de maneira digital e fazer com que esse negócio realmente se transforme em algo concreto e finalizado, vamos dizer assim, né, e que possa trazer os resultados esperados para os dois lados. Além disso, nós podemos falar também sobre os estilos dos negociadores, né? Então, tem alguns estilos aí, esses 4 são os principais, né?
O assertivo, aquele que ele é objetivo, né, que ele vai realmente no cerne da questão e consegue trazer um bom negócio, uma negociação bastante objetiva, né, e finaliza aí com maestria, né, e traz um resultado de ganha-ganha bastante interessante para os dois lados. Enfim, a negociação é um sucesso. O persuasivo, ele é um pouco mais incisivo, ele traz uma força, um pouco mais uma agressividade, não digo em questão de agressividade com uma visão negativa, mas agressividade de se posicionar, de persuadir, né, de ter aí o domínio sobre esta técnica. Então, muitas vezes ele pode instituir o ganha-perde, né, onde ele ganha pela persuasão e às vezes o outro lado perde, mas também muito ganha-ganha. O detalhista, né, um estilo bastante interessante também, que vai estudar detalhadamente o outro lado e por conta desse detalhamento, desse conhecimento aprofundado dos detalhes do negócio, ele vai ter sucesso. E o estável, né, aquele mais normalzão, mais morno, né, aquele que faz como diz o beabá aí, né, o que precisa realmente para poder não cria muita novidade, né? Não é tão criativo, mas que faz o básico para poder realizar, no caso, o processo corretamente dentro daquilo que é esperado. Então, 4 tipos diferentes aí, né, de estilos de negociadores. Continuando, e você, qual é o seu estilo? Quem quiser, né, claro, pode colocar no chat. Com qual você mais se identifica? Qual seria o seu estilo de negociador? Você se considera assertivo, objetivo, focado, um persuasivo, desculpa, né? Que tem o poder da persuasão, um mais detalhista ou estável, né? Seria interessante aí a identificação. Ah. E agora vamos falar um pouquinho sobre habilidades dos negociadores, né? Deixa eu tomar água aqui na garganta. Tá frio, né, gente? Friozinho. Pegou de jeito, hein? Eu tô aqui em Paraná, né? Sul do Brasil. Então aqui o frio, não sei nem olhei quanto que tá, quantos graus, mas não sei, só sei que tá frio, não tá quente não. E aí tem que estar hidratando a garganta, não tem jeito, né? Bom, habilidades dos negociadores. Quais as principais habilidades que a gente pode destacar aqui, tá? Então vamos falar um pouco sobre os negociadores convencionais e não convencionais, né? Então, convencionais, aqueles que fazem aquilo da maneira correta, fazem o processo, aliás, de negociação de maneira correta, que são uma grande maioria. Mas os não convencionais, aqueles que fogem daquilo que é o correto, que é o necessário para se poder fazer uma boa negociação. Então, os convencionais, o que acontece? Para obter informação, eles utilizam questões que terminam abertamente, evitam respostas de sim ou não, tá? Já os não convencionais, eles utilização de equívocos, compreender mal a outra parte propositalmente, para forçar o outro lado a esclarecer a posição e acrescentar informações. Então, induzem ao erro para poder, como diz, fazer a pesca, né? Pesca de informação que às vezes, né, não conseguiam. O convencional usa de paráfrase e reformulação do que o outro negociador disse, com o intuito de demonstrar interesse, verificar compreensão, ganhar tempo, proporcionar a outra parte a oportunidade de acrescentar algo à discussão. Já o não convencional, fora da casinha, né, aquele que acha que é o bom da boca, que sabe tudo, que é o espertalhão, ele usa muito de exagero, amplia tudo o que o outro diz para questionar uma posição extrema, qual você sabe que a outra parte está pronta a tomar. O convencional, né, o negociador que é o negociador comum mesmo, que faz negócio, ele usa o silêncio para forçar a outra parte a compartilhar informações. Então, dá aquelas pausas, né, aguarda um feedback. Já o não convencional, fora da casinha, ele muda inesperadamente, dizer ou fazer algo repentinamente para criar efeito de surpresa.
O convencional, sumarização, para medir o progresso na negociação e construir acordos prévios, né? Então ele faz esse contraponto, esse equilíbrio. Já aquele fora da casinha, né, que se acha espertalhão, usa o sarcasmo, né? Zombarias para provocar reações emocionais e desestabilizar o outro lado. Então, muito cuidado, né, gente? E por fim, né, um negociador bom, correto, convencional, ele confirma os sentimentos e emoções para aliviar a tensão e reforçar a confiança. Cria conexão de confiança, né? Ele não gera tensão, né, para o outro lado. Então, para que fique realmente um momento, um processo agradável, né? Já os não convencionais, aqueles que se acham a última bolachinha do pacote, usa uma técnica de sufocação. Sufoca a outra parte com excesso de questões, muitas informações, para tentar enfraquecer a outra parte e ter vantagem sobre ela para poder sair no ganha-perde. Aí ele ganhar e a outra parte perder. Então, se você se depara com um tipo desse, né, ele não é um bom negociador. Ele é um negociador explorador, né, que usa artimanhas e técnicas reprováveis, vou dizer assim, né, para poder obter vantagem e obter o sucesso por sobre a outra parte. Atenção, então, uma frase aqui marcante para nós. A melhor negociação é aquela que dá certo para todo mundo. Então, a negociação, ela não pode ser apenas para você ou para o lado que você está defendendo, a empresa que você trabalha, né, ou você como vendedor. Ela tem que ser boa para todo mundo. É o processo, né, baseado no ganha-ganha. Quando os dois lados saem satisfeitos, aí sim você tem certeza que foi uma boa negociação. O processo foi conduzido de maneira correta, né, e aonde ninguém teve prejuízo, ninguém teve valor excessivo de vantagem sobre o outro, enfim, os dois lados saem satisfeitos, então houve o ganha-ganha. Então, é aquela que dá certo para todo mundo. Funções e atribuições do vendedor profissional. Falando em negociação, não podemos aí deixar de fora, né, a partir dessas informações que nós trouxemos nos últimos slides, também destacar, né, um vendedor profissional, o que ele traz, né, de características aí que nós podemos destacar as suas atribuições e funções. Vamos lá, então. Então, todo vendedor profissional, ele deve ter preparação e postura. Postura de vendedor, uma boa postura, né? Preparação, tem que estar preparado, mas a gente já falou tanto disso, tanto preparação. Como é que se prepara? Tem a etapa da preparação, né? Então, para ser preparado, tem que ser bem treinado, conhecedor do produto que está vendendo, conhecedor da empresa, conhecedor do mercado, conhecedor dos concorrentes, conhecedor de seus pontos fortes e fracos, e ter uma postura equiparada, equivalente à sua posição de vendedor, né? Mostrar para o outro lado que você é um bom profissional, né? Através da sua postura, seu tom de voz, da maneira como você se porta, você se posiciona, né? Que você se veste, a gente já falou sobre isso também, então tem isso. Dois aspectos técnicos, que são o quê? Teus conhecimentos relacionados à sua formação acadêmica, à sua formação técnica de cursos, né, de conhecimentos que você tem, os aspectos comportamentais, né, a maneira como você se porta, que você fala, seu vocabulário, a maneira de você se sentar, se movimentar, se colocar, se posicionar, tom de voz, né, comportamentais, né, como você se veste também, e ter, né, um bom profissional aí de vendas, um profissional realmente capacitado, né, um profissional que para ser reconhecido e ter bons resultados, ele tem que ter planejamento de vendas. Não vender de qualquer jeito, né? O planejamento faz parte de tudo, já falei, nossa vida, né? De todos os setores, e quando a gente fala em venda, a gente fala em gestão, em administração, em comércio, planejar as vendas é fundamental.
E aí alguns tipos de vendedores, né? Vendedores, o analítico, né? É, é aquele mais detalhista, né? Que analisa tudo antes de vender, né? É um bom vendedor, claro, né? Mas não precisa, não pode ser tão analítico, porque tem um momento que você tem que fechar a venda, né? Então, analisa sim, mas seja objetivo também. O pragmático é o objetivo, aquele que realmente aquilo que ele precisa, ele colhe as informações, os detalhes ali mais necessários realmente, não tem tanta esse processo de análise igual ao analítico, mas ele toma decisões mais assertivas no momento certo. O diplomático é aquele mais político, né? Aquele que busca trazer esse em foco o resultado do ganha-ganha para os dois lados, e o expressivo é aquele que se comunica um pouco melhor do que os outros, né? Tem essa característica forte da comunicação, ele se expressa muito bem, e muitas vezes pela maneira que ele se expressa, pela comunicação muito objetiva, assertiva, envolve, encantadora, né, vamos dizer assim, há um envolvimento aí pela outra parte, através desse comunicado desse vendedor que é muito expressivo. Que mais? Postura. Falando um pouquinho ainda da postura do vendedor, há alguns pontos que fazem parte dessa postura e que podem ser notados pelo outro lado, né, que está na negociação, e por isso precisa ter essa atenção, tá? Postura, pontualidade, não seja aquele profissional, aquele vendedor, enfim, né, gente? Qualquer profissão, qualquer um, não precisa ser vendedor, você tem que ser pontual. Você marcou uma reunião às X horas, chegue pelo menos 10 minutos antes, se puder. Olha, 5 minutos já é um risco que você está correndo. Vai que emperra, fura o pneu do carro, e tal. Tudo bem, né? Esse tipo de coisa pode acontecer. Hoje em dia tem muita tecnologia que já não permite mais, né? A gente pode se preparar para isso, mas, né, podem acontecer alguns imprevistos, tá? Então sempre procure se programe, né? Se planeje, né? Para que você chegue tipo 15, 10 minutos antes, ou seja pontual, né? No mínimo, não chegar atrasado, tá? As entregas de trabalho, né? Então, cuidado. Sinceridade, né? Se o outro lado perceber que você está escondendo alguma coisa, que você está se fazendo de conta, né? Trazendo informações quebradas ou não tão confiáveis, que você não está sendo sincero, você pode perder não só aquela negociação, mas como perder completamente a confiança do outro lado por não passar sinceridade, né? Por não ter sinceridade, não passar essa sinceridade. Então, muito cuidado com isso também, porque isso pode comprometer o teu futuro como profissional. Ter sempre, claro, isso aqui não precisava nem estar aqui, respeito mútuo, respeito para com o seu, o outro lado da negociação, que pode não ser o seu cliente ainda, mas que você está tentando conquistar para ser seu cliente, ou aquele que já é seu cliente, e ter simpatia, né? Empatia, simpatia, menos antipatia, porque antipatia ninguém quer, ninguém precisa, né? Sobre a postura, agora sobre os aspectos comportamentais, né? Quais são, assim, que a gente pode destacar como aspectos comportamentais que vão contribuir aí de forma muito, muito importante para um bom vendedor, né? Aspectos comportamentais, a boa comunicação, gente, é fundamental, tá? Desculpa, mas não tenho, não sei falar, tal. Faça um curso de oratória. É obrigado? Não é que é obrigado, mas, cara, caramba. Se você não consegue se expressar bem, se comunicar, como é que você vai ser um bom vendedor? O bom vendedor, ele precisa demonstrar muito bem o produto, né? Como a gente já falou, tem que trazer as características, tem que trazer os valores, os benefícios, né? E criar uma atenção, uma expectativa de consumo, né? De querer, de ter aquele produto para melhorar a vida, né? Daquele cidadão, daquela pessoa que está do outro lado da negociação. Então, a boa comunicação, ela é o ponto-chave, é fundamental. Colaboração, não se mostrar como alguém que está querendo tirar vantagem, né? Ou que está querendo
passar por cima do outro lado, né, do negociador, mas uma colaboração onde os dois ganham juntos, né? Sempre buscar o ganha-ganha, como eu já falei. Ter bons relacionamentos interpessoal, saber se relacionar com as pessoas, né, do seu ambiente de trabalho, o seu entorno, e assim você cria boas conexões, boas referências e se torna cada vez mais um bom vendedor. Equilíbrio emocional é fundamental, né? Não ser áspero, né? Nem deselegante, nem mal educado em um momento de conflito. Saiba que os conflitos eles existem e precisam ser gestados não, geridos, me desculpe, precisam ser geridos, né, por pessoas preparadas. Então, quando você tem o equilíbrio emocional, provavelmente você vai se destacar, né, entre os demais e pode aí ter uma longa carreira, né, de sucesso e tal. Então, o equilíbrio emocional vai ser, inclusive em dias como, né, os dias atuais que as doenças, né, as doenças da alma, vamos dizer assim, né, a questão emocional, ela está muito forte, né, com muitas pessoas, né, com distúrbios emocionais. Então, esse equilíbrio é fundamental. Flexibilidade, adaptabilidade, né? Como Darwin mesmo disse, né? O mais forte não quem sobrevive não é o mais forte, é aquele que se adapta melhor, o que é flexível. Então, você em situações de comunicação, de processo de vendas ou de negociação, precisa ser flexível, né? Para poder ceder e às vezes se fortalecer e ficar um pouco mais exigente ou menos e se adaptar, né? Caso a situação não seja bem aquela que você espera, você está pronto a se adaptar aos ambientes, né? Se adaptar às negociações que forem acontecendo, se adaptar às situações principalmente, né? Então, adaptabilidade e flexibilidade são, sem dúvida nenhuma, aspectos fundamentais, né, do comportamento de um vendedor. Planejamento das vendas. O que faz parte do planejamento de venda? Então, eu listei aqui 10 etapas ou 10 passos que precisam ser feitos para ser uma boa venda planejada, tá? Um planejamento bem feito. Então, você tem que ter uma gestão de agenda, né? Criar uma agenda que seja física, manualmente, ou nós temos hoje em dia muitas agendas online. Pessoal, a agenda do Google é muito boa se você tem conta, né? Não fazendo propaganda, mas existem outras, né? Da própria Microsoft, do Google. Use a agenda. Use. Se você não, claro que se você é do mundo das vendas, você já deve fazer isso. E também de qualquer outra área profissional. Gente, a agenda, ela é fundamental para que você possa, principalmente quem tem muitos compromissos durante os dias da semana, em vários horários, a gestão da agenda é fundamental para que você não se perca em horários, para que você não perca compromissos, né? Ou não chegue atrasado e você possa respeitar e garantir aquela característica da pontualidade que é fundamental, tá? Definição de territórios de vendas, o que é isso? É você escolher pontos, locais, como eu disse, controlados, em que você tenha domínio, que você tenha tranquilidade para fazer negócio, né? Espaços, locais em que você se sinta confortável, se sinta seguro, né? Se for online, que seja uma ferramenta, a gente está usando o Teams aqui, mas você tem lá o Meeting, você tem outras ferramentas, que sejam ferramentas em que você tenha um certo domínio, que você se sinta confortável, que não vai travar, que não vai ter problema, você tem uma internet boa. E se for de forma presencial, que seja um ambiente que você conhece, que você tenha segurança, que você se sinta seguro, que você tenha conforto, né? Uma certa... não pode ser ter um domínio, mas que você esteja num lugar que você se sinta bem, né? Sinta tranquilo, não fique nervoso, que você seja o condutor do negócio, da negociação naquele momento. Então, se você vai para um ambiente controlado, que são os chamados territórios de vendas, você consegue, né, ter resultados melhores. Defina as metas mensais, trimestrais, semestrais, anuais, diárias, semanais, diárias, né? Metas no dia, o que eu preciso, quanto que eu preciso vender, o que eu preciso fazer, quantas abordagens, quantas conversões, e na semana vai ser o reflexo dos dias da semana, e no mês vai ser o reflexo das semanas, então as metas precisam ser definidas.
planejar as atividades de vendas, né? Quais são as atividades que você vai realizar, abordagem 1, abordagem 2, remarketing, processos online, ligações, pedido de indicações, visitas, enfim, quais são as atividades que você vai fazer, procurar indicações, né? Falei aqui, sempre que você abordar um possível cliente ou um cliente, peça para ele indicar mais, né? Principalmente aqueles que são satisfeitos e que já são seus clientes há algum tempo, sempre, né? Que te agradecem ou que te favorecem e que gostam do seu produto ou serviço, esses são fundamentais para aumentar a sua rede, né, de contatos de relacionamento. Visitas potenciais clientes, né? Então, visitar, fazer apresentações de venda, fazer mini palestras, né? O pessoal usa muito hotéis para fazer isso, em auditórios, né? Convidar em região, fazer isso dentro de empresas, enfim, fazer com que, né, conheçam o seu produto, o seu serviço. Superar objeções, faz parte também do vendedor, introduzir novos produtos. Então, caso você tenha uma carteira que não está performando muito bem, então pense, né, em trazer novos produtos, novas opções para os seus clientes, porque a coisa é tão rápida, evolui tanto, né, tão rápido aí com as tecnologias principalmente, às vezes você está oferecendo aí, ofertando produtos que não geram mais tanto interesse. Então é sempre bom dar uma pensada nessa renovação da carteira e o pós-venda, que é fundamental, né, gente? Realizar o pós-venda, não esquecer o teu cliente só porque ele já comprou, né? Porque ele pode comprar de novo. Então, você sempre que puder, manda um feliz aniversário, manda, sei lá, uma cartinha, um e-mail, né? Uma mensagem por WhatsApp, tá? Depois de um mês, depende, claro, do produto, mas pelo menos depois de um mês, faça um contato, vê se ele está precisando de alguma coisa, mande fotos das novidades do seu produto, um catálogo, enfim, faça sempre, né, um pós-venda, veja se ele está satisfeito com o produto, se está precisando de uma assistência, se está tudo bem. Então, isso é fundamental para você manter essa confiança e esse relacionamento bom com o teu cliente. O vendedor deve fazer uma autoanálise sincera e identificar qual ou quais pontos precisam ser melhorados. Gente, fazer a autoanálise como profissional em qualquer área, não só o vendedor. Claro que o vendedor é fundamental, mas fazer uma autoanálise sincera quer dizer você reconhecer aquilo que não é tão bom, né, que você pode melhorar, que você precisa melhorar, claro. Reconhecer e conhecer os seus pontos fortes, aquilo que você tem de melhor, é importante também, não pode deixar de lado. Mas saber quais são os pontos de melhoria, aquilo que você precisa, eu preciso melhorar minha comunicação, então o que que eu vou fazer? Vou fazer um curso, né, de oratória, eu preciso melhorar, eu fico muito nervoso na hora de, então, né, façam alguma terapia, né, para tratar essa questão emocional. Eu não sou bom com os números, eu me confundo na hora de fazer os cálculos de desconto, então, vai procurar alguém que saiba, né, uma matemática básica financeira, uma matemática aí de percentuais, enfim, de cálculos para você aprender, ou pesquisa na internet um cursinho, enfim, identifique, né, reconheça que você tem pontos que precisam ser melhorados, enfim, né, pontos fracos todos nós temos, né, algo que a gente é bom e algo que a gente não é tão bom. Então maximize seus pontos fortes, melhorem e, né, elimine seus pontos fracos, transforme-os em fortes, que é muito difícil, né, ou pelo menos reduza, né, esses pontos fracos, melhorando com alguma ação que você vai fazer. Ninguém nasce com as competências e as habilidades necessárias para ser um vendedor de sucesso. Todavia, com estudo, treinamento e muita prática, é possível se transformar em um profissional diferenciado. Concorda? É ou não é, né? Então, estudo, treinamento e prática. Repetindo, estudo, treinamento e prática. Lembrando que estudo e treinamento são coisas completamente diferentes. Você estuda, você pode estudar na teoria, né? E o treinamento você vai colocar o que você estudou em prática. E muita prática. Você estuda, treina e vai praticando aquilo que você treinou até ficar bom, né? Então, um exemplo aqui, estão falando, tá aqui ao fundo, né? Ó, fundo da Copa, né? Qual a diferença? Vamos dizer assim, vou pegar a diferença, por exemplo, do Cristiano Ronaldo para o Messi, você sabe? A diferença é que o Cristiano Ronaldo não nasceu com o talento do Messi.
O Messi, quando era garotinho, molequinho, lá com aquele cabelinho dele assim, ó, por cima da orelha, já fazia tudo aquilo que todo mundo sabia que ele ia fazer hoje. O Neymar é a mesma coisa, tá? Talento. O Cristiano Ronaldo não tinha esse talento. Ele nunca teve. A diferença é que ele criou isso, né? Ele se fez um jogador de alto nível, um dos já várias vezes melhor do mundo, está no nível do Messi, né? E aí, questão de gosto, de preferência, cada um. O Neymar, coitado, ele teve o azar de ter saído nesta geração, tá? Porque o Neymar, se a gente vê pelos números, né, sem dúvida, é um dos maiores de todos os tempos do Brasil e do mundo. Mas, simplesmente, ele saiu na mesma geração concorrendo com o Messi e Cristiano Ronaldo. E por que que eu estou falando isso? Porque o Cristiano Ronaldo é um exemplo de estudo, treinamento e prática. Estudo, treinamento e prática. Ele chegava nos treinos antes e era o último a ir embora. Treinava chute, treinava cobrança de falta, gol de tudo quanto é tipo. E é o que é hoje, né? Uma grande referência do futebol mundial. Falando um pouquinho de Copa, né? E aí, continuando, você se conhece, sabe seus pontos fortes, suas fraquezas? Então, essa autoanálise é fundamental para você saber o que que você tem que estudar, o que que você tem que treinar e o que que você tem que praticar. Porque não adianta você estudar, treinar e praticar coisas que você não precisa. Então, faça uma autoanálise, saiba quais são seus pontos fracos para você estudar, melhorar esses pontos fracos, eliminar esses pontos fracos, transformar em pontos fortes, né? E quem sabe aí se tornar um profissional cada vez melhor. Claro, esse é o objetivo. Então, eliminando seus pontos fracos. Conhecer o cliente é fundamental, mas se conhecer é obrigatório, né? A gente já falou isso. Você tem que conhecer o seu cliente, sim, mas se você não se conhece, aí, meu querido, fica difícil, né? Então, conhecer-se é obrigatório, né? Tem uma máxima do Sun Tzu, da arte da guerra, né? Que antes de conhecer o seu inimigo, você tem que conhecer as suas forças e suas fraquezas. Porque se você for conhecer as forças e fraquezas do seu inimigo e não souber aonde é que ele vai te atacar, você está dando sopa para o azar, né? Você está dando espaço para ele. Vender é a arte da negociação. Aí lembrando, não só da atividade de estudo, né? Foi caracterizado aí pela professora Roberta. Não sei se a Roberta está por aí, né? Se puder já entrar. Não só atividade de estudo, pessoal, mas também muita atenção com a atividade de mapa, né? Também. As outras atividades que ela já também. Eu só coloquei aquilo ali um lembrete só para reforçar, tá? E lembrando que eu fiz vídeos explicativos de todas as atividades também. Querer fazer tudo para todos é o primeiro passo para não fazer nada para ninguém. Então, não queira ser o dono do mundo e fazer tudo para todo mundo. Foque nos seus clientes, no seu nicho, que você vai ser mais feliz, com certeza. É isso aí. Muito obrigado. Bons estudos para todos. Professora? Obrigada, professor. Antes do professor falar da arte da guerra, quando o professor estava falando de conhecer a ti mesmo, aqui, ó, peguei meu livrinho Arte da Guerra. Que legal, Aí, que legal. Parabéns. e depois o professor pegou e falou sobre o livro, né? Sim, Então, ele fica aqui na minha cabeceira, porque realmente a importância da gente se conhecer. Você pode até não conhecer o seu inimigo, né, entre aspas, mas se você se conhecer, você vai saber quais são os seus pontos fortes e pontos fracos, né? Para exatamente. poder se defender em qualquer situação. Lógico que aqui nesse livro ele fala da arte da guerra, mas a gente recomenda porque vale a pena ler e ele é bem fininho, Sim, bem, são 13 capítulos, então acho que eu eu já li umas recomendo. 3, 4 vezes já. Eu tenho também na minha coleção. Então, vale a pena para quem quiser aprofundar mais no assunto. É um assunto bem simples, né? Mas Sim, que vai dando insights para vocês e para aplicar em qualquer ramo da sua vida, seja na pessoal, seja com na sua vida certeza. profissional, seja em outros ramos, né? Na empresa onde você estiver tendo dificuldades, como nessa disciplina. É sobre os conflitos e técnicas de negociação. Então, você vai lidar com conflitos, você não vai saber qual a reação do cliente, você vai
pressupor algumas reações, né? Vai analisar possíveis cenários, mas antes de vir qualquer situação, você tem que se conhecer. Então, Muito, professor, muito bom, Roberto. Obrigado pela contribuição aí. então já foi um dos insights aqui do finalzinho da aula. Lógico, teve outros, né? Mas eu não Sim. vou me aprofundar para não delongar muita aula. Então, muito obrigada mais uma vez. Fiquem todos com Deus e até a próxima semana. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.